Você não pode condicionar seu cérebro a desistir. Você tem que tentar buscar as alternativas que estão ao seu alcance ali para poder executar aquilo que foi planejado. Eu sempre fui muito disso e é isso que eu passo para a turma. Cara, se você desiste uma, não vou na outra, cara, o cérebro ele é muito inteligente, ele quer o conforto. É natural do ser humano buscar uma situação confortável. A gente foi feito para isso. Lei do menor esforço, né, cara? Desde lá do Homem das Cavernas, né? Então, se a gente se acomodar isso daí, aí acabou, cara. Aí você, quando tiver um problema lá na vida real, na hora da prova, sua primeira reação é desistir. Não buscar uma alternativa para poder sanar aquilo ali e continuar. Eu sou muito dessa vertente aí de, não, vamos treinar, vamos quebrar no treino, vamos ali arrastar no treino, mas vamos chegar para não acostumar a mente a desistir. Pausa rápida no episódio do Ink Talks para um recado importante para vocês de uma mudança interna que nós fizemos na Dome recentemente, onde a gente utilizava 3 plataformas. Era um CRM voltado para a parte de marketing, e-mail marketing, um outro CRM voltado para atendimento e vendas e uma plataforma voltada para disparos automáticos de WhatsApp. E a gente conseguiu integrar tudo isso numa única plataforma, que é a Redcake, que a gente conheceu através de um cliente nosso, nós contratamos para a Dome, e essa plataforma integra todas essas soluções. Além disso, ela integra com o WhatsApp, então vale muito a pena você conhecer. Nós estamos utilizando e estamos vendo muito benefício no nosso negócio. O time comercial nosso está super feliz com essa solução. A gente vai colocar o link aqui abaixo ou o QR Code na tela, é só você acessar e entrar em contato com o time deles. Redcake, plataforma integrativa de CRM. Fala galera, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ink Talks. E hoje é um episódio que eu tava aguardando, tava na tentativa aí de entrevistar essa pessoa, esse nosso convidado. Coloquei alguns contatos, alguns amigos aí para me ajudarem a casar essa agenda, que é um cara de agenda cheia, mas hoje coincidiu, deu certo da gente estar aqui junto. E para começar, no mercado imobiliário e na incorporação, a gente sabe que resultado passado não garante rentabilidade futura, a menos que você tenha consistência. E o meu convidado de hoje é a definição de consistência. Ele foi bicampeão mundial de duatlon júnior nos Estados Unidos e na França, venceu 7 vezes o Ironman 70.3 profissional, Brasil, Uruguai, Chile, Argentina, e contrariando quem acha que o tempo para, ele segue imbatível, vencendo etapas do Ironman 70.3, várias aí no Brasil, depois que se aposentou do profissional, agora como amador. E hoje ele é head coach da Sant Treinos, atleta da Caffeine Army e da Plant Power e mentor de quem busca a alta performance. Então com vocês, a grande lenda aí do triatlon brasileiro, Santiago Ascenso. Valeu, prazer, muito bom ter casado essas agendas aqui, dá certo a gente falar um pouquinho aqui, porque sempre legal falar sobre esporte, falar sobre atividade física e qualidade de vida. Acho que o pessoal tem acordado muito para isso e quanto mais nós pudermos falar e divulgar é melhor. Obrigado pelo convite. Muito bom, cara. Eu que fico agradecido aí com a sua participação. E é engraçado, ô Santiago, porque eu te acompanho, eu gosto muito de esporte, assim, te acompanho. A gente tava conversando aqui um pouco, né, antes da gente iniciar a gravação, falando da era que era o mercado analógico, né, a vida analógica, não tinha esse digital e era televisão e tudo. Eu já acompanhava lá nos Globo Esporte da vida, vários programas falando sobre as suas realizações e tudo, seus feitos. E o que é interessante, cara, é que eu tive recentemente, no ano retrasado, se eu não me engano, eu estava em Santa Catarina, num projeto lá de um cliente nosso, e 2 dos profissionais da empresa fazem triatlon amador também, né? E a gente conversando e tudo, e eles comentaram, falaram, cara, pô, lá em Goiânia é cheio de cara fera lá do triatlon e tal, não sei o quê. E ia ter a prova, o Ironman lá de Santa Catarina, né? E eles falaram sobre isso, eu falei, cara, não assim, porque né, conheço você há bastante tempo aí de nome e tudo, mas não conhecia essa força de Goiás, né, nessa modalidade. E eles falando nesse sentido e citaram justamente o seu nome. Falaram, não, o Santiago Ascenso ganha prova em tudo quando é canto. E tudo. Então, é interessante como que é isso, né, cara? Como que você foi criando essa força de marca em torno do seu nome, né? Agora,
lá atrás, assim, tão jovem, começando a carreira e tudo, como que foi esse início para você? Eu comecei com 13 anos, então eu morava em Nerópolis, que é aqui do ladinho de Goiânia. Não tinha nenhuma inspiração na família, nenhum atleta em Nerópolis que fazia triatlo, eu vi na TV, achei interessante e vi as provas aconteciam lá no setor Jaó, no clube Jaó. Eu vi assistir uma prova com os amigos e falei, cara, vou me arriscar nisso aí, vou ver o que dá. E comecei de forma despretensiosa e as coisas foram caminhando naturalmente, sabe? Foi muito naturalmente. Muitas vezes eu olho para trás e falo, cara, se fosse para apostar, fazer de novo e ver se dá certo, eu não sei se apostaria não, viu? Porque a probabilidade ela é bem baixa mesmo. Tendo em vista os recursos mesmo, tendo em vista toda a falta de estrutura que nós tínhamos. Hoje, 30 anos depois, o triatlo ainda é um esporte pequeno, imagina 30 anos atrás, né? Era um esporte muito novo. Então, eu acho que, além da dedicação, da constância, teve uma pitadinha de sorte aí nesse caminho também. Mas sem sorte, nada prospera, né? Eu acho que a sorte ela é inerente aí a quem trabalha duro. Então, tem funcionado bem. Então, isso era até uma pergunta que eu queria te fazer, porque o mercado imobiliário ele é um mercado de visão de longo prazo. A gente, né, os ciclos do mercado são ciclos longos e tudo. Você contou aqui que você foi campeão muito jovem, né? Já começou bem jovem na carreira, mas teve um quê dessa visão de enxergar um longo prazo nesse seu início, ou foi tudo na espontaneidade mesmo e o esporte foi te moldando ao longo desse processo? Cara, eu posso te dizer que foi tudo muito, muito, assim, orgânico, vamos dizer assim. Até porque lá atrás eu não tinha condição nenhuma de fazer um planejamento. Porque o esporte, por um lado, ele é muito ingrato, né? Nem sempre o fato de você colocar sua energia, se dedicar, treinar, vai garantir que você tenha sucesso na prova X, porque é uma prova de um dia, e no triatlon especificamente, como é uma prova mais longa, tem várias assim, variáveis que elas não estão sob nosso controle, né? A bicicleta pode quebrar, pode cair, pode furar um pneu, pode ter uma cãibra, são problemas que estão aquém do nosso controle. Então, se eu te dissesse não, foi planejado, não foi, cara. As coisas foram acontecendo. Claro que eu fui sempre fazendo a minha parte, treinando, me dedicando, acordando cedo, vindo de ônibus, pegando carona, tava pegando um ônibus para Santos, tentando fazer acontecer, porque assim, sentar e pensar que só o sonho de ser campeão vai fazer com que você chegue lá, isso é ilusão. Isso aí realmente é conversa de coach. Você tem que sentar, sonhar e correr atrás para executar e contar com aquele pouquinho de sorte que eu falei antes. E ganhar a casca também ao longo do caminho. Exatamente, porque nem sempre vai dar certo, né? Eu acho que como todo mercado aí, nem todo empreendimento é um sucesso, tem que ter um trabalho aí muito, muito sério de equipe, tanto de construção como a galera da corretagem que vai vender. Então é um trabalho duro, como tudo. Então é a junção de todos esses fatores que acaba fazendo com que dê certo ou não. E no meu caso foi dando certo, porque o meu plano era de ser engenheiro mecânico. Eu fiz o segundo grau na Escola Técnica Federal de Goiás, fiz mecânica na Escola Técnica com o intuito de seguir nesse caminho. Só que dentro da Escola Técnica, assim, a educação física ela era muito forte, sabe? Era como na faculdade americana. Sim. Tinha o polo de handball, de voleibol, de basquete, de atletismo. E aí eu comecei a participar das provas de atletismo. O coordenador da educação física gostou, viu que eu tinha ali um certo talento e me abraçou. A Ladi, na época, conseguiu apoio da escola para que eu fizesse as provas em Santos, que eram as provas do Troféu Brasil, que era assim, o maior circuito de triatlon que a gente tinha naquela época. Ainda não existia o Ironman. Isso foi que ano? Isso foi em 98, 97, 98, 99 ali. E aí eu fui me desempenhando bem nas provas, ganhando minha categoria e foi abrindo as portas, cara. Foi bem, bem orgânico mesmo, assim. Foi bem, bem natural. Eu não conseguia muito, principalmente nessa etapa, fazer um planejamento a longo prazo. Era vendendo um almoço para comprar janta. Ia para a prova, tinha que ganhar uma graninha para fazer a próxima e assim foi indo. Agora, a sua transição do duatlon para triatlon,
como que ela aconteceu e foi algo estratégico ou foi... Na verdade, o duatlon, ele, vamos dizer assim, é uma subdivisão do triatlon. Desde que minha primeira prova da vida foi um duatlon aqui no Autódromo de Goiânia, em 1994, mas já em 95 já fiz uns triatlons e fui paralelamente fazendo as duas coisas. Como a minha deficiência sempre foi a natação, desde cedo, eu sempre me dei bem no duatlon, né? Que corre, pedala e corre. Então foi aí que eu fui campeão mundial júnior, fui bicampeão mundial júnior de duatlon. Então foi algo que me trouxe assim, títulos e me trouxe, vamos dizer assim, uma bagagem internacional. Seu mais forte é o quê? A corrida? Naturalmente é a corrida, mas aí meu pedal foi desenvolvendo. Durante um período, acho que meu pedal chegou a ficar mais forte que a corrida, era um diferencial. Mas esse combo de pedal e corrida sempre foi minha facilidade. Daí, paralelamente, eu sempre vim fazendo o triatlon, nunca deixei, assim, não foi bem assim, uma transição. Conciliava as duas coisas, mas aí eu fui campeão brasileiro de duatlon várias vezes, de triatlon também, eu fui júnior, sub-23. Então as duas coisas caminharam lado a lado. Entendi. Cara, e você ficou no topo bastante tempo, né? Aqui no Brasil e tudo, e disputando provas fora também. E é assim, o que a gente sempre enxerga é que chegar no topo é mais fácil do que se manter nele. Como que foi isso para você, se manter no topo, mantendo esse equilíbrio da mente, do corpo e sustentando tudo isso? Com certeza, assim... A consistência ela é a chave de tudo. Porque, assim, vamos falar do 70.3. Eu fiz minha primeira prova de 70.3 em 2006. Eu venci a primeira em 2009 e em 2019 venci 3. Então, assim, no período de 15 anos, eu continuei competindo, vencendo. Teve pandemia aí logo depois, voltei, continuei a competir. E eu acho que essa constância e a disciplina foram assim, primordiais para que eu me mantivesse durante tanto tempo assim, competitivo. E é claro que existe uma parte que, assim, é muito pessoal, porque eu tive fui muito feliz durante esse período todo ter me lesionado muito pouco. Então, ter consciência, porque desde 2001 praticamente eu que me treino, sabe? Fui fazendo todo o meu planejamento de treino, de prova, meio que só. E aí eu consegui administrar as cargas de uma forma que eu não, tô sentindo um pouquinho aqui, deixa eu dar uma manelada. Mas o treino tanto de prova quanto o treino de fortalecimento muscular? Pra ser sincero, eu nem fazia fortalecimento, comecei a fazer fortalecimento agora. Então nesse tempo todo eu nem fazia, não sobrava muito tempo para isso. E como eu não tinha uma predisposição para machucar tanto, nunca dei muita atenção para ele. Agora, depois de velho, que a gente assim, tem trabalhado um pouco essa área e tem sido ótimo. Tem sido muito benéfico. Acho que a musculação, principalmente nem só para quem é atleta, principalmente para quem não é, ela é muito importante. Eu acho que ela é fundamental, inclusive, pensando a longo prazo, pensando na velhice. Ter músculo é muito importante. E aí, essa capacidade de me entender e conseguir dosar até onde eu posso ir foi o que me preservou durante tanto tempo, com certeza. Bacana, cara. Agora você falou sobre constância e disciplina, né? Como chave. Agora, Santiago, como desenvolver isso, cara? Porque muita gente, assim, eu particularmente sinto que para certas coisas eu tenho uma disciplina maior, para outras nem tanto, né? E eu venho me desenvolvendo nessa disciplina. Por exemplo, atividade física, alimentação são coisas que eu ando bem disciplinado aí nos últimos anos. E outras atividades também da minha vida. E às vezes, por exemplo, tem amigo meu que vira pra mim, a gente vai viajar, aí na viagem eu vou lá, levo roupa de academia, levo tênis, acho academia, uma esteira. Continuo comendo bem, vou lá, acho uma academia, vou pra rua correr, enfim. Aí tem amigo meu que um tempo atrás falou, cara, mas você é muito disciplinado. Eu falei, não, na verdade eu me tornei. Assim, eu não sou. Então, assim, como que é isso, cara? Assim, é gente que nasce, desenvolver, como desenvolver isso, como funciona? Tem pessoas que têm mais facilidade para poder criar rotina e gostam da rotina, como eu. Mas, assim, é um mito falando que nasce com isso, que não é. É claro que, assim, o meio, ele é muito mais importante. Então, o meio com que você convive, ele faz com que você se torne mais disciplinado ou não. E, assim,
No que diz respeito à atividade física, eu acho que a partir do momento que você tem consciência que a atividade física ela deve ser igual escovar os dentes, igual tomar banho, ela deve fazer parte da sua rotina diária, pensando em longevidade, a partir do momento que cai essa ficha, naturalmente você cria esse senso de disciplina para atividade física. Mas se for pensar em outros âmbitos da vida, tudo depende da energia que você quer colocar para aquilo. Se é algo que é sua prioridade, você vai ser disciplinado. Então, quando a gente fala assim, eu falo pensando do lado de coach agora, de professor, quando eu pego um cara, tô sem tempo, a família tá tomando muito tempo, ou o trabalho tá tomando tempo. Não, cara, tudo é uma questão de prioridade. Todo mundo tem 4 horas por semana para se exercitar. Eu tô te pedindo 4 horas por semana, cara. Você fala que não tem 4 horas por semana. 1 hora cada dia sim, dia não. Todo mundo tem isso aí. Mas você tem que querer. Não adianta só... Porque é aquela velha história. Todo mundo sabe o que tem que fazer para emagrecer ou para não engordar. Evitar fritura, evitar açúcar, diminuir o álcool, dormir um pouquinho melhor, comer um pouquinho de verdura, fazer um pouquinho de atividade. Por que todo mundo não é magro? Porque ele não está disposto a pagar o preço. Porque tudo na vida é questão de escolha, né, cara? Você tem 2 caminhos a seguir. Aí você tem que optar por um ou por outro. E todos têm a dor e todos têm o benefício também, né? Pô, se manter magro, igual você falou, ter a disciplina de levar o tênis na viagem é difícil? É difícil. Mas, pô, ficar gordo, ter pressão arterial alta, ter risco de diabetes, problema cardíaco, é difícil também. Então você tem que escolher seu difícil. Acho que como o esporte, como tudo na vida, você tem que escolher seu difícil. Esse é um ponto interessante que você está colocando, né, cara? Assim, eu vejo que hoje as pessoas... elas têm tido níveis de ambição muito altos, muito em detrimento à própria rede social. Comparação, né? Assim, né? Comparação, e conseguir ter a visão da vida do outro. Antigamente a gente não enxergava tanto assim, né? A vida do outro, a vida de tantas pessoas e tudo. Então, eu vejo que as pessoas elas têm nível de ambição muito elevado, mas... a disposição para pagar o preço muito baixo. Tem uma frase que resume muito bem isso aí, cara, dos CEOs. Todo mundo quer ir pro céu, mas poucos estão dispostos a morrer para isso, né, cara? Poucos. Então, todo mundo vê o cara que se deu bem, o cara que é bem sucedido na empresa, que é um puto empresário, que se deu bem como blogueiro, mas não sabe o que ele passou por trás. Tá disposto a pagar o preço para chegar lá. Mas não tá disposto a fazer o que é preciso fazer para poder chegar lá, né? Porque não tem almoço grátis, né, cara? Todo mundo que você vê que foi bem sucedido, a não ser que seja truques e tramóias, pagou algum preço. Teve que rejeitar alguma coisa, abrir mão de alguma coisa que ele gostava muitas vezes, o que era importante para poder estar ali. Então, tudo depende do quanto você quer se abdicar. E isso é tão interessante, cara, porque as redes sociais hoje, elas mostram muitas vezes a explosão meio que rápida, assim, um crescimento explosivo de certas pessoas, certas figuras na internet e tudo. E aí a gente olha e fala, nossa, mas aquela pessoa... cresceu do nada, né? Explodiu do nada e entrou em evidência do nada. E é o negócio mais interessante do mundo, cara, porque hoje eu estou muito conectado nesse meio educacional e o que eu vejo é que, se não 100%, mas assim, a grande maioria, 90 e tantos % dessas pessoas são pessoas que viveram a maior parte do período delas até hoje da vida profissional sem ser vista, sem ser notada e tudo, e tava ali fazendo no dia a dia, mantendo a constância, faça chuva, faça sol, e mantendo o ritmo e tudo, pessoas que já trabalham com educação há muito tempo, que já estão nessa pegada há muito tempo e tudo, já foram crescendo e ganhando relevância há muitos anos e fazendo, de repente conseguiu achar a veia no digital e pegou e explodiu. E é um negócio interessante, porque é o que você falou, assim, sobre a questão de estar disposto a pagar esse preço, né? Quando eu falo sobre ambição e pagar o preço, cara, a grande relação disso é satisfação ou frustração, né? No final do dia, o equilíbrio é esse. Você vai se satisfazer ou você vai se frustrar. E eu falo muito com as pessoas, cara, se você não está disposto a pagar o preço, abaixa seu nível de ambição. A barra tá muito alta. Dá uma baixada, porque você fica olhando essas pessoas aí da internet, achando que um dia você vai chegar, mas você não está fazendo nada para chegar onde elas vão, onde elas estão. Né? E outra, você só está vendo o palco da vida delas, você não está vendo os bastidores. Não, e assim, então, a internet hoje ela é muito boa, é claro, deu palco aí para um monte de coisa legal, mas ao mesmo tempo, a maioria das pessoas só mostra a parte boa. Né? São recortes ali de uma rotina, de uma vida.
Então, você não vê primeiro o que foi feito para poder chegar ali e o que a gente tem muito hoje também é gente que aparenta ser o que não é, aparenta estar feliz de uma maneira que não está, aparenta ter uma relação conjugal mesmo, a perfeita, o que não é, e empresarialmente também, né? Nem que mostra, esbanja e tal, mas tá devendo, tá com problema e tal. Então, isso aí não pode ser o viés, é o balizador da sua felicidade, da sua ambição também, né? Tem que olhar mais quem tá ali por perto, né? Quem você consegue enxergar o dia a dia. E eu acho que é muito uma questão também de autoconhecimento, né? Imagina só você, naquela época, porra, você... a gente tava conversando aqui, né, antes. Na época que não existia digital, tava lá, você tinha você tava até contando, né? Depois você pode até falar um pouco melhor dos desafios que era para aparecer na mídia, o que te levava a aparecer na mídia, essa diferença com relação aos dias de hoje. Só que o que foi te fazendo manter, acredito eu, né, você pode até falar um pouco sobre isso, dentro da sua rota e tudo, era o seu autoconhecimento de saber quem era o Santiago e onde que você queria chegar. Assim, não é a vida do outro, você mesmo falou, cara, eu não tinha ninguém na família, não tinha espelho, nem sabia o que era isso, e de repente aquilo ali eu vi, aquilo me fez brilhar os olhos, eu vi em Goiânia, vi uma prova, achei interessante, achei uma oportunidade lá dentro da faculdade, fui incentivado por isso e trilhei meu caminho e fui dia a dia, prova a prova, conseguindo construir essa jornada e tudo. Então, as pessoas muitas vezes também elas querem florear muito essa jornada de crescimento e de conquistas, né, cara? Exato, você acha que é isso? Não, teve um ponto na minha carreira assim que foi assim muito determinante para fazer com que desse certo, que foi ali em 98, onde eu comecei... Em 97 eu fiz as provas do Troféu Brasil e ganhei todas as etapas na minha categoria. E em 98 eu mudaria de categoria. Eu faria 17 anos e entraria na categoria que era de 17 até 19 anos. Competiria com atletas de até 19 anos, 2 anos mais velho que eu. Então eu achei, vai ser duro, né? Porque nessa idade, 2 anos de maturação, de esporte, faz uma diferença grande. E aí na primeira prova do ano eu já ganhei a categoria nova. Aí eu fui bem audacioso, né? E já, vou meter um profissional na próxima etapa. E larguei como pró. E aí, primeira etapa perdi, fui, 16º. Na segunda etapa, 18º. Na terceira etapa, fui 20º. Foi só piorando, assim, ao longo da temporada. Aí eu falei, caramba, cara, tá foda, acho que vou ter que dar um passo pra trás. Só que aí na última etapa eu fiz uma grande prova, sabe? Fui quarto, sprintando com um cara que era muito famoso, assim, na época, né? Que era o cara que eu via na revista. E aí, quando eu cruzei a linha de chegada, uma pessoa, o Hélio Takai, que é meu brother até hoje, falou assim, o Pão de Açúcar tem uma equipe e tal, a gente tem te acompanhado aí nos últimos 2 anos, vendo seu crescimento. A gente queria te fazer um convite para integrar a equipe. E aí isso aí foi divisor de águas para mim, porque a partir dali eu tinha, assim, direito a 10 passagens aéreas para qualquer lugar do Brasil que eu quisesse durante a temporada. Antes, ia de ônibus, saía de... Em casa a gente não tinha carro, então tinha que pedir a Kombi da prefeitura emprestada para vir para rodoviária, para pegar o ônibus, ir para São Paulo, pegar outro ônibus, ir para Santos. Era complexa a operação. E aí com isso, eu tinha passagem aérea, de avião, para onde eu quisesse. Aí eu falei assim, agora é comigo. Agora chama a bomba, põe a bola no pé aqui que nós vamos resolver. E foi assim, sabe? A partir daí as coisas mudaram um pouco e aí sim foi acontecer. Foi aí que eu enxerguei que isso poderia ser uma carreira, sabe? Foi ali de 97 para 98 que eu falei, não, vai dar pra viver disso, sabe? Em 97 já ganhei umas provinhas em Brasília, ganhei uma graninha, já comprei uma motinha, tá? Já começou a mudar de vida. E foi nesse ponto que eu enxerguei, não, dá pra, se continuar nesse caminho, dá pra fazer isso aqui o ganha-pão, então vamos seguir. E aí, bicho, não fica pensando muito, sabe? É acordar e fazer o que tá programado, fazer o que tá prescrito lá na planilha, sem ficar questionando demais. Porque quem acorda e fica ali pensando, já deu tempo a dúvida entrar na cabeça e isso aí já te polui, já te dificulta. Mas tá difícil, mas tá chovendo, mas eu tô cansado, mas eu fui dormir tarde. Desculpa para não fazer o que mais tem, sabe? E todo mundo tem, né, cara? Todo mundo tem problema, todo mundo tem família depois de um certo tempo, tem filho depois de um certo tempo. Então, se for justificar nisso daí, ninguém faria, né, cara? E, tem atletas que eu treino direto
diretamente, que, pô, são CEO de multinacionais, negócio, reunião todo dia, tá cada semana num canto do mundo e tá lá treinando. Por quê? Porque ele escolheu o que ele quer aquilo pra vida dele. Então, acho que a partir do momento que a gente escolhe, muda a cabeça. E é interessante, cara, assim, eu até colocar um ponto aqui, né? Eu descobri que eu falei, cara, pô, agora eu tô disciplinado mesmo. O dia que eu passei despertador tocou, o horário que eu falei que eu vou acordar, o despertador toca, eu vou lá, desligo ele, já levanto, saio da cama. Antes era soneca e tal, aí dava aquela estendida, aí eu ficava pensando, será que eu vou, será que eu não vou e tal, e ficava negociando ali comigo mesmo. Cara, o dia que eu falei assim, hoje, se eu tem que acordar às 5 horas da manhã, ele desperta às 5, eu levanto e vou. Às vezes eu tenho que acordar antes das 5, tem dia que eu tenho que acordar, porque eu tô com menina pequena em casa, tenho que revezar o horário de treino com a minha esposa, que ela também, assim, muito disciplinada nos treinos. Então, pô, tem dia que eu tenho que acordar 4h30, tem dia que eu acordo 4 horas da manhã. E aí, assim, independente, tocou ali, eu pego, levanto, saio da cama e vou, já deixo minha roupa separada ali, minhas coisas de treino tudo separada e vou lá e faço. E eu falei, porra, cara, agora eu tô me sentindo disciplinado mesmo. Mas quando você falou sobre disciplina e constância, você tocou num ponto que é até interessante, cara. Nesse final de semana eu tava conversando sobre isso com a minha esposa, que foi a questão da consciência. E eu falei com ela uma reflexão que eu queria ver a sua opinião, que eu falei assim, amor, eu acho que a nossa disciplina para fazer as coisas, ela tem vindo muito da nossa busca por aprendizado e como a gente tem elevado a nossa consciência, porque a gente muda a nossa atividade física estudando. Cara, nós fizemos curso de treino, assim, eu fui fazer um curso lá do Leandro Twin, não sei se você conhece, como montar um treino e tal. Hoje é o João Paulo, né, amigo nosso, até um abraço para ele, foi uma das pessoas, né, João Paulo, Fernanda e Dedé, né, os três aí que me ajudaram a conectar com o Santiago, obrigado aos três, né, o João Paulo, que é quem faz meus treinos e tudo, mas teve uma época que eu mesmo montava ali, aí eu fui estudar, e ele foi explicar sobre os tipos de músculo, os treinos e tal, não sei o que, a importância disso. Aí você lê, né? Minha esposa vai lá ler um outro livro, vai ler sobre culturas de gente que tem vida mais longeva e tal, e não sei o que. Da alimentação, mesma coisa, cara. A gente já estudou, já pesquisou, já assistiu documentário e tudo para entender funcionamento do organismo. Minha esposa estuda muito sobre isso, né? Apesar de não ser da área, mas pesquisa muito sobre isso, funcionamento do organismo e tudo, já leu o livro e tal. Aí a gente, na hora que a gente vai elevando nosso nível de consciência, fica mais fácil ser disciplinado. Porque você olha para aquilo ali e você fala, cara, não faz sentido não fazer. Não faz sentido. Então, assim, você acha que a consciência ajuda nesse sentido? Assim, elevar seu nível de consciência ajuda a tornar a pessoa mais disciplinada e consistente? No meu caso, assim, uma pergunta que hoje para mim, assim, ela é muito frequente. Eu acho que ela deve estar até em pauta aqui, assim, é o que me motiva, né, a continuar fazendo depois de tantos anos. Porque efetivamente eu nem precisaria estar competindo e treinando com o volume que eu treino hoje, com a intensidade que eu treino hoje, porque é algo que é desgastante, é cansativo, mentalmente é difícil. Tenho, assim, decisões a ser tomadas na empresa, que hoje a empresa tem atleta no mundo inteiro, tem mais de 1.000 atletas, tem mais 13 professores aí abaixo de mim aqui cuidando dessa turma. Então, por que eu continuo fazendo da forma que faço, assim, de forma tão competitiva? Né? É porque eu adquiri a consciência de que hoje é um grande privilégio poder estar fazendo da maneira que eu faço, sabe? Porque, assim, é algo que não são todas as pessoas do planeta que têm essa capacidade de fazer no nível que eu faço ainda hoje. Então, se eu tenho essa capacidade, eu acho que seria, assim, até um desrespeito não aproveitá-la. Então, a partir do momento que eu conscientizei de que é um grande privilégio, cara, eu acordo todo dia agradecendo por poder executar aquilo que está planejado, sabe? Eu acho barato, eu gosto muito mesmo, assim, eu levanto, igual você falou, não é que eu penso, não, bicho, tocou o despertador, tô ok, acordo, vou lá, tomo meu suplemento, preparo minhas coisas e saio, não vou ficar martirizando, nossa, mas não, tem que pensar que só o fato de poder estar fazendo é um privilégio, sabe? Porque
ter saúde para poder fazer é algo que, assim, não tem preço. Então, quando a gente entende que os valores dão uma mudada, isso aí ajuda demais. Ajuda demais a gente ter essa consciência. É até interessante, cara, você colocar essa questão do desperdício. Eu ouvi isso uma vez e esse negócio ficou na minha cabeça, da irmã do Senna, acho que é Viviane, né? Viviane Senna, que até toca lá o Instituto e tudo. Eu ouvi um podcast dela e ela falou justamente sobre isso. Ela falou assim, olha, isso foi algo que eu aprendi com meu irmão, que não entregar o seu máximo é um desperdício. Se você tem a oportunidade, a capacidade de fazer, vai lá e faz. Fazer, né? Porque não fazer é um desperdício. Então isso é algo interessante, né, cara? Deixa eu te perguntar, como que funciona, assim, na época e tudo, dentro do seu planejamento, tinha questão de Olimpíada, de prova, como que é isso, assim, né? Lá atrás, em 2000, o triatlon, ele se tornou um esporte olímpico em 2000, foi a primeira Olimpíada do triatlon. Então, nos anos que precederam essa primeira Olimpíada, eu já estava na equipe do Pão de Açúcar, onde tinha ali 6 atletas, que foram inclusive os 6 que representaram o Brasil na primeira Olimpíada. Então eu estava naquele meio ali, muito, muito inserido nesse meio, e era meu objetivo, sabe? 2000 era muito novo ainda, mas para 2004 era o plano. Em 2000 eu entrei na faculdade, eu cursei Educação Física na Federal, e aí em 2002 eu tranquei para poder me dedicar exclusivamente aos treinos, pensando nessa história de Olimpíada. Só que, como eu tinha dito, minha deficiência sempre foi a natação, e para o triatlon olímpico a natação ela tem uma importância muito grande. Eu notei que seria um caminho muito difícil e não teria grandes garantias de que daria certo. Então eu recalculei a rota em 2002, depois de 2002, e a partir daí eu me dediquei mais a outro tipo de prova, que são as provas onde não tem o vácuo no ciclismo, onde o ciclismo e a corrida são mais importantes. E aí eu deixei a Olimpíada de lado por achar que seria muito arriscado. E na época eu não tinha muita condição de colocar tudo na mesa, sabe? Então eu falei, não, eu vou seguir nesse outro caminho aqui que eu acho que vai ser melhor para minha carreira. E realmente foi. Eu acho que eu vejo, olhando para trás hoje, eu vejo que foi acertada essa decisão. Eu acho que foi uma escolha muito, muito feliz minha lá em 2002 de seguir nesse outro caminho. Porque logo em 2006 já surgiu o Ironman 70.3, que era uma distância de meio Ironman, que casava muito com as minhas características, né? Eu falei, cara, é isso aqui mesmo, bora seguir nesse caminho aqui. Aí eu peguei nessa reta e não parei mais. Ah, bacana. Mas, cara, o que eu queria abordar contigo era até, assim, não o Santiago de hoje, né? Mas o Santiago lá daquela época, lá de 2002, vendo ali no grupo, eu nem sabia da história em detalhes, né? Só sabia que você tinha alguma coisa ali na época olímpica, enfim. Que você estava lá nesse grupo e todos os atletas, né, que foram para a Olimpíada sendo do grupo e tudo. Como que é assim, lidar com os sentimentos de tudo isso para um atleta, tanto da questão olímpica quanto de outros fatos que você trouxe aqui, né, de toda a frustração que muitas vezes a gente passa durante esse processo, e eu conecto isso até para conectar com quem está nos acompanhando aqui, muito no aspecto de vida pessoal e de vida empresarial também, né, de muitas vezes, cara, tem coisa que você planeja ali que, né, não vai rolar, a bicicleta quebra, acontece situação A, B e C, enfim, muitas vezes vem ali as frustrações, vem, né, a quebra de expectativas e tudo. Como que é lidar com tudo isso para traçar uma nova rota e continuar sendo vencedor? O esporte ele ensina muito nesse sentido, né? Porque só tem um vencedor, cara, só um que ganha. Os outros, a partir do segundo, perdeu para alguém. Então você tem que, desde muito cedo, saber administrar essa frustração e não deixar que isso te freie. Pelo contrário, isso te impulsione a treinar mais, se dedicar mais, corrigir os detalhes ali que impossibilitaram com que você chegasse em primeiro. E assim, acaba que a gente mais erra do que acerta. O Michael Jordan falava muito, né? Quantas milhares de cestas eu errei para poder
acertar e ganhar um título e tal. Tem até os números de tudo, né? Assim, partida, de campeonato, de sexta no último lance da partida. Então, se for pegar estatisticamente, muito mais erra do que acerta. E aqueles que realmente prosperam são aqueles que não desistem no caminho, né? Que entendem que cada derrota é uma chance de você aprender a fazer algo diferente para na próxima vez tentar fazer com que seja bem sucedido. Então, nesse sentido aí, não tem nada mais que ensina mais do que o esporte, porque é todos os dias, né? É uma sessão de treino que o seu professor te coloca para, não, você precisa correr 2 km para X pace. Tem dia que você tá bem, consegue, executa até melhor, tem dia que você não consegue, e é natural. Então aí você vai entender o porquê que você não conseguiu, não, eu comi pouco, eu dormi pouco, tô estressado do trabalho, minha mulher brigou comigo, o menino tá doente, e pro próximo treino vamos corrigir isso aqui, ver onde dá para mexer, para fazer com que aconteça da forma que deve acontecer para ser bem sucedido. Então, desde muito cedo eu conseguia assim, avaliar isso. É claro que teve um período que a grana era muito curta e assim, existia uma pressão muito grande, sabe? De ter que andar bem para poder seguir, para poder continuar com um contrato, para poder fechar um novo contrato de patrocínio. Então, nem sempre foi simples e fácil, não. Apesar de eu tentar sempre fazer parecer com que é mais fácil do que é, lá atrás existia uma pressão muito forte, sabe? Pô, tem que fazer com que dê certo. E aí, em 2005, nasceu o Luca, eu tinha 24 anos, foi, assim, não era algo que foi planejado. Então, mais pressão ainda, tem mais a necessidade de fazer com que dê certo. E aí as coisas foram caminhando, cara. Foi sempre me adaptando muito bem a isso, sabe? Porque eu nunca fui de remoer e pensar demais no que deu errado lá atrás. Não, vamos fazer diferente para o próximo dar certo. Porque a gente não consegue mudar o que passou, né? A gente consegue mudar a ação de hoje para tentar fazer um amanhã melhor. Então, sempre fui muito dessa vertente. Então, mas essa era justamente a pergunta que eu ia te fazer com relação a essa sua mentalidade. Porque tem até um livro, não sei se você já leu, que chama Mindset, da Carol Dweck, que ele explica isso dentro de 2 conceitos, né? Ele chama de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E que mentalidade fixa são as pessoas que, na hora que não ganham a partida, não ganham o campeonato, levam isso muito para o ambiente da frustração e de entender que eu não ganhei porque eu sou ruim, porque eu sou incompetente, e leva isso para um lado muito negativo. E do outro lado, a mentalidade de crescimento é das pessoas que têm essa visão que você tem de aprendizado, mais uma oportunidade, né? Eu tenho acompanhado até hoje muito o João Fonseca lá no tênis, né? Porra, uma puta promessa e tal, tá ali, moleque promissor pra caramba, mas tem derrapado em alguns campeonatos, né? Derrapou no Australia Open, agora no Rio Open. E aí as entrevistas ele bate muito nessa tecla, é mais uma oportunidade, eu preciso rever o que eu tô fazendo de errado, preciso melhorar, mas tem jornada pela frente e eu vou buscar corrigir. Essa mentalidade, ela é nata, para quem ela não é nata, né, para quem ela não vem aí de fábrica, vamos colocar assim, ela é passível da pessoa desenvolver? Como que é a sua visão com relação a isso? Eu acho que depende muito no esporte, depende muito da sua equipe técnica, quem está do seu lado, mas eu noto que isso é muito inato, isso é muito da pessoa. E é o que difere os que são super campeões dos que são campeões e dos que estão ali competindo, sabe? Porque o campeão, aquele cara que tem a mentalidade do campeão, ele sempre acha que está fazendo menos do que poderia e deveria para poder chegar onde ele quer chegar. Já aquele cara que tá ali competindo, às vezes ganha, às vezes não ganha, ele está sempre culpando algo que aconteceu, que alguém fez e tirando um pouquinho ali das costas dele a responsabilidade. Então acho que essa é a grande diferença daquele cara que é campeão mesmo. Estou falando de Michael Phelps, de cara bravo mesmo, assim. Eu acho que é aí que difere, porque se eu pensar do ponto de vista de treino, de descanso, de comida, nesse nível todo mundo tem a oportunidade e a capacidade de fazer as mesmas coisas. Até alguns treinam mais e têm resultados piores. Por quê? Porque não tem essa mentalidade, cara. O cara que é campeão mesmo, o cara que tem a mentalidade de campeão, ele tá sempre buscando melhorar, ele tá sempre buscando algo para incrementar na rotina dele, que vai fazer com que ele alcance aquilo que é o objetivo dele.
Entendi. Mas você acha que, mesmo que não nesse alto nível, pessoas que de repente têm uma mentalidade fixa, né? Essa mentalidade de não ter essa visão mais positiva para as coisas, se acessa um novo ambiente, se entra, você comentou aqui sobre a questão da importância do ambiente também, né? Total. Se acessa um novo ambiente, se acessa um novo, né, um novo acompanhamento ali, você falou de coach, né? Um treinador ali diferente, um grupo diferente e tudo. É passível dessa pessoa mudar essa mentalidade? Que é a sua visão? Claro, com certeza. Eu acho que o ambiente molda muito, sabe? Quem está ali do seu lado é parte fundamental do seu processo de evolução. E estar com pessoas que estão na mesma energia que você é super importante. Eu acho que nesse nível que você está falando, eu acho que isso não é fixo, não é que nasceu assim, vai morrer assim, consegue totalmente ser trabalhado, não é algo que, não, eu penso assim e não tem como mudar. Eu acho que não, pelo contrário. Dá para mudar sim. Eu acho que, aí é autoconhecimento, né? Ler um pouco mais, estar perto de pessoas que pensam assim, dessa mesma forma, que é totalmente passível de melhora e aprimoramento, sim, com certeza. Se a gente falar do senso comum, então, é muito mais tranquilo de conseguir esses avanços, conseguir essa melhoria. Bacana. Santiago, agora fala um pouco sobre a Sant Treinos, caras. Pô, você tá aí com mais de 1.000 alunos, né? Como que é a sua estrutura lá? Como que você tem trabalhado isso no desenvolvimento das pessoas? Porque assim, e até eu queria que você conectasse com um ponto, que era o Dedé que estava me contando um pouco mais em detalhes, né? Eu acompanho vocês, mas não treino lá, né? Inclusive é um negócio que eu quero conversar contigo depois, te falar um pouco sobre os meus objetivos futuros aí. Mas o Dedé até estava me contando sobre os movimentos que você faz, de muitas dinâmicas, muita ação, iniciativas e tudo. Como que funciona isso dentro da sua estrutura? Hoje o esporte, vamos colocar especificamente a corrida, é uma febre, né? Uhum. E é uma febre mundial. Depois da pandemia especificamente, na pandemia de 2020 para 2021, o negócio cresceu 50%, sabe? Durante a pandemia. Eu acho que as pessoas entenderam, né, a necessidade de incluir a atividade física dentro da sua rotina. Então, também muita gente, às vezes, que deve ter pego academia fechada ali, não podia treinar. Também teve, exatamente. Vou para o outdoor, teve esse movimento forte também. E hoje, cara, é impressionante o quanto de gente correndo no Brasil inteiro, no mundo inteiro, cara. Assim, é muito, muito, muito legal de ver. E aí a gente acompanhou esse movimento, sabe? A assessoria tem 21 anos Quando eu me formei em 2005, eu já comecei a treinar alguns amigos, que aí era uma coisa bem, assim, sem nenhuma cara de empresa. E aos poucos a gente foi profissionalizando. Dentro da empresa tinha um professor que treinava, eu chamei esse professor para poder fazer parte da equipe técnica, ele começou a treinar e hoje a gente tem aí polos presenciais em várias capitais do Brasil e tem atletas online, né, com o digital. Permitiu que a gente acompanhe o atleta onde é que ele faça. Hoje, com um dispositivo no braço aqui e um aplicativo, sei que o cara dormiu, se dormiu bem, se não dormiu mal, se teve problema no trabalho ou em casa ontem. Tem todos os dados aí, todas as métricas aí, com esse tanto de wearables que a gente tem hoje em dia, facilitou muito assim, esse crescimento, né? Porque a pessoa faz o cadastro online, assim, nosso crescimento durante muito tempo ele foi muito orgânico mesmo, do boca a boca, das provas, dos eventos. Aí depois a gente começou a fazer uma parte de patrocínio de site lá atrás, quando a pessoa entrava no site para ver as fotos, a gente colocava o bannerzinho nosso lá. Aí ano passado eu fiz um teste com tráfego pago, eu tô sempre testando algumas opções aí para poder fazer com que renove, que a gente tenha um fluxo aí de pessoas entrando e saindo constante. E aí, os professores hoje... tem um professor que mora, por exemplo, na Europa, mora em Girona e tem uma carteira de alunos imensa. E estamos sempre movimentando, cara. A gente está presente em todas as provas do circuito Ironman. Em Floripa, por exemplo, em Jurerê,
que é o Ironman Brasil, que acontece em maio. A gente tem uma casa lá, que é uma central, porque é a maior prova do país, é onde a gente reúne todo mundo. Então tem uma casa lá, para a galera se reunir, para sair os treinos. Aí tem as parcerias com os patrocinadores, para poder movimentar a casa, as ações. O mesmo a gente tem feito aqui em Goiânia agora, né? Com a Ricardo Paranhos fechado no sábado, tá, bonito de ver, né? Uma galera correndo e caminhando. Então, todo sábado a gente faz alguma movimentação aí também, um café da manhã pra turma lá na OM. Esse final de semana a gente fez com o pessoal aqui da Orbis One também um café da manhã pra turma saindo dali. Então, tá movimentado. Cara, é engraçado, assim, eu corro desde 2011, né? A primeira prova um pouco mais longa, assim, que eu corri foi em 2013, que foi a Volta da Pampulha. E são 18,650 lá mais ou menos, né? Mas assim, nessa época eu era aquele altos e baixos, assim, né? Pegava um período, corria, aí mudei para São Paulo, mas viajava demais, então treinava pouco. Aí essa hora que dava e tal, perdi ritmo de treino. Depois, 2016 para frente, voltei a correr mais. 2018 voltei a fazer prova um pouco mais longa, né? Eu faço meia maratona. E assim, o que eu acompanho desse movimento, cara, é a Ricardo Paranhos e o Parque Ibirapuera, assim, que são dois lugares que eu já corro há bastante tempo. Mas assim, como mudou, cara, né, cara? que mudou, assim, o Ibirapuera em 10 anos, de ir lá, correr, pedalar e tudo, e hoje, assim, e geralmente hoje eu corro lá durante a semana, raras vezes final de semana, quando eu passo final de semana em São Paulo, mas tem bastante tempo, e assim... Cara, é diferente demais, assim, é loucura o que tá, e essa Ricardo Paranhos também aqui, assim, é muito bacana esse movimento, né? Muito Agora, mesmo. Conectando isso com o ambiente empresarial, a gente vê muitos profissionais buscando isso como uma forma de se manter ali numa disciplina, numa constância dentro da sua vida pessoal, mas conectando muito isso com o aspecto empresarial, né? Esses dias até eu vi uma matéria que o título era assim: não basta ser CEO, tem que ser triatleta. Ironman, né? Tem a galera fazendo. Tá nisso, né? Assim, o que você enxerga, assim, qual que é a diferença para a pessoa que faz essas provas mais longas e que se dispõe a fazer isso dentro da vida empresarial delas? Eu estava conversando com o Carlos Galvão, que é o CEO do Ironman no Brasil. Daí ele teve recentemente uma reunião com o pessoal da WTC, que é quem é dona da marca no mundo, lá em Tampa, na Flórida, e ele falou que assim, tem uma agência de headhunters nos Estados Unidos que já falou publicamente que chega num ponto de uma seleção para CEO de uma multinacional. Se os dois candidatos tiverem assim, o mesmo nível da parte técnica, se um fez Ironman, ele ganha. Entendi. Fácil de fazer o Ironman, ele ganha. Porque assim, necessariamente o cara que está nesse ponto, o empresário, a pessoa que está ali já tem o tempo bem corrido e, além de tudo, se dedica, dispõe parte da sua semana para fazer um negócio que é difícil, como um Ironman, treinar, o endurance, a mente, ali para suportar a carga de treino, suportar aquela dor na perna que ela é inerente ao esporte ali. Ele é um cara diferente, ou quem não é assim e começa a fazer, se torna uma pessoa diferente. Porque você está o tempo inteiro lidando com a dor, lidando com algo que não é confortável. Você está sempre fora ali da sua zona de conforto. E você acaba trazendo isso para a vida, né? Então, você acaba se tornando mais disciplinado para tudo, sabe? No quesito das viagens, o cara vai planejar as viagens da maneira que seja mais otimizada possível para que ele tenha tempo, que no final das contas é nosso bem mais precioso, né? Então, o esporte faz com que o esporte de endurance, então, faz com que a gente tenha maior consciência da importância do tempo, né? Então, quem está nessa vida corrida acaba se beneficiando disso daí. Cara, você incorporador, construtor ou loteador, sente que tem muita informação na mão, mas que falta clareza na tomada de decisão da sua empresa e dos seus projetos? Muitas vezes tem dificuldade de conectar o seu produto com a área comercial, de conectar a estruturação do seu terreno à sua estruturação financeira? Isso acontece muito no mercado e é por isso
que nós desenvolvemos uma mentoria coletiva onde nós vamos assessorar os empresários por trás dos projetos imobiliários para poderem desenvolver melhores projetos. Essa mentoria nós vamos fazer pautada em 4 pilares: estruturação de negócio, desenvolvimento de produto, estruturação de funding e marketing comercial e vendas, e tendo como ligação desses 4 pilares a viabilidade econômica e financeira. Porém, não para por aí, nós vamos também trazer aquilo que o empresário precisa para poder ter mais equilíbrio na sua vida pessoal, para poder gerir melhor a sua empresa, gerir melhor os seus projetos e ter melhores resultados. Se você se interessou e quer fazer parte dessa comunidade que vai elevar o seu nível de atuação no mercado imobiliário, acesse aqui o QR Code e saiba mais. Cara, tem até um outro aspecto também, que eu queria ver a sua opinião, que é assim, que é uma coisa que mudou muito em mim, né? A questão de voltar mais para a atividade física de uma forma mais disciplinada e tudo, que é a questão de dar a devida importância para a preparação das coisas, porque quando a gente fala de esportes como esse, esporte de endurance, né? Cara, nós estamos falando que assim, se não treinar já era, esquece, você não vai fazer nada, né? Se não treinar, você pode jogar um futebol com seus amigos. Se você já jogou tênis, enfim, você não treinou, de repente você pode bater uma bolinha ali com os amigos de vez em quando, levar aquilo ali num treino mais soft, né? Jogar um jogo ali de vez em quando e tal. Se a pessoa não é competitiva principalmente, né, ela vai lá e faz ali. A grande questão é que o Iron você nem faz, você nem completa, nem chega, então assim, né? Você nem chega. Uma maratona você nem chega, então assim, não é a questão de fazer mais ou menos. A grande questão é que se você não tiver disciplina para treinar, você não consegue chegar, e isso me fez enxergar a importância da preparação para as coisas, cara. E eu levo isso muito pro dia a dia no trabalho, né? Porque a gente fica muito ligado ao que você falou, assim, de olhar o pódio, de olhar a conquista e tudo. Só que, cara, tudo isso vem de um antes ali, exatamente, que você tem que ter ali no dia a dia. Cara, eu até fiz uma postagem semana passada, no feriado de carnaval, terça-feira, né? Tinha treino que eu vou fazer nesse domingo agora, eu vou fazer a meia das pontes. Ah, legal. E aí, na terça-feira tinha lá treino. Cara, na segunda, e olha que eu tô assim, zero álcool, né? Já tem um tempo sem beber e tal. Mas na segunda eu acho que foi alimentação, comi bem mal e tudo. Na terça-feira eu acordei com a cabeça doendo, cara. Mas doendo, assim. E na hora que eu acordei, eu falei, cara, como é que eu vou correr desse jeito, né? Porque assim, correr com a cabeça doendo é muito ruim, né? Mas eu falei, cara, não tem como eu falhar assim, eu tenho que correr. E aí levantei, 5 e pouco da manhã, fui correr, saí pra correr e tal, era uma corrida mais leve, 8 quilômetros. Saí pra correr, mas cara, ao longo da corrida eu ficava o tempo inteiro assim, cara, eu vou parar, não tem lógica. E o tempo inteiro ali com aquele negócio, eu lutando contra a minha mente, sabe? Isso aí. E falando, cara, não, é desconfortável, Aí né? fui mais 1 quilômetro, aí eu falei, não, vou fazer só 6. Aí depois chegou no 6, falei, não, vou chegar no 7. Depois no 7 e fui ao longo do caminho, mas é desconfortável. Só que aí, na hora que eu terminei, eu falei, cara, eu preciso levar isso pra vida, né? Assim, de falar assim, porra, o dia que tá ali difícil, que você não tá dando conta, que o negócio tá indigesto, que tá ali com aqueles problemas e tudo que você acha que não vai conseguir, vai lá, faz. Esse é o barato do esporte, cara. O barato do esporte é ser assim, o esporte te entrega aquilo que você dedica. Não tem shortcut, não tem atalho, né, cara? Esse é um problema que a gente, como assessoria, como coach, como técnico, tem passado muito nos últimos anos, vamos dizer assim, porque como virou moda, então tem muita gente que acha que dá para dar o somebody love ali e fazer nas coxas, fazer mais ou menos, e vai lá e faz a inscrição sem ter nem a bicicleta. E, pô, chega pra gente, e aí? Cara, eu falo na lata, cara, vai dar problema. Se você não se dedicar, vai dar problema. Porque, assim, o organismo, ele não acompanha a motivação, cara. O organismo ele tem o tempo dele.
sabe? Você tem que passar por alguns processos, você tem que passar por algumas etapas, tem que fazer um planejamento para poder executar, especialmente uma prova de longa duração. Se é uma prova de 5, 10 quilômetros, levando nas coisas você vai fazer, você dá uma caminhadinha ali, tá. Mas quando a gente parte para uma meia maratona, para uma maratona, para um meio Ironman, para um Ironman, a história é completamente diferente. A gente está falando de horas de evento. Então, se você não se preparar, se você não fizer o que necessita ser feito mesmo, seguir os passos ali, cara, não executa. E isso que é o barato, né, do esporte. Que dinheiro não compra, ninguém pode fazer por você, é você com você mesmo. Cara, esse ponto do ninguém pode fazer por você que eu acho o mais interessante. E que na hora que você fala sobre a questão lá dos Estados Unidos, do Carlos Galvão, Carlos Galvão, né? Do Carlos Galvão e tudo que ele te contou a história lá das Hunters e tal, das empresas, de escolher a pessoa que é Ironman, porque no final do dia, cara, ali é uma certeza convicta que ela tem de que ninguém fez aquela conquista por ele, pelo candidato. Então, assim, se você olha as outras conquistas, eu fiz tal coisa, eu consegui tais resultados na empresa, eu consegui tais resultados no negócio, né? Eu consegui isso ou aquilo. É muito subjetivo. Né? Pode ser que seja o contexto, que seja a equipe, o ambiente. Lógico que tem o mérito da pessoa, mas pode ser que o contexto tenha corroborado para aquilo. Agora, quando você fala da questão do esporte, cara, de um Ironman, de uma maratona, de tudo, esquece, assim, ou a pessoa fez ou não fez, entendeu? Assim, ou ela se entregou a fazer aquilo ali, teve disciplina e tudo, ou não fez. Então, essa questão de ninguém pode fazer por você, né, na questão da atividade física, legal, algo que é muito bacana, né, cara? Agora, você falou sobre essa questão das pessoas quererem resultados sem preparação, muitas vezes até quererem resultados muito rápidos. Como lidar com isso nos alunos, assim? Como moldar essa cabeça para a pessoa entender e falar, meu amigo, porque mercado imobiliário também é isso, tá? Assim, a gente vê muitas vezes pessoas que entram no mercado e acham, ainda mais agora com as redes sociais, que tem muito guru de internet aí que vende que não, vai ser tudo fácil, tudo lindo, você vai conseguir sem dinheiro fazer e tal, renda passiva, né? Desenvolvendo um projeto imobiliário, vai ganhar rios, vai ficar aí cheio da grana e tudo, né? Tá cheio de guru vendendo isso na internet. Só que a vida prática ela é outra. A vida prática, o mercado imobiliário é um jogo de longo prazo, com muito esforço, muito desafio, muito risco. É muito rentável realmente, só que tem muito risco. Ou seja, a pessoa tem que estar disposta, de novo, conectando com aquele ponto que a gente falou, tem que estar disposta a pagar o preço. Como lidar com isso na cabeça da pessoa que chega para você querendo as coisas de forma muito fácil? Hoje em dia eu sou crystal clear, eu falo direto assim, falo, cara, dá ou não dá? E aí, quando eu falo que dá a partir do momento que você se comprometa a fazer o que eu tô te mandando aqui. Porque falar que dá e depois você, no meio do caminho, arrumar um monte de desculpa, não vai dar. Assim, mas é um grande problema, porque, querendo ou não, a gente lida com adultos. Né? Na grande maioria são pessoas que já têm uma certa estabilidade financeira, já passaram por coisas na vida, e aí veio na internet o cara fazendo, não, dá para fazer. Cara, não dá. E assim, hoje, no estado que a gente tá aí de maturação da empresa, eu falo pro cara, bicho, então você vai ter que procurar o técnico aí, porque eu não vou me comprometer porque eu precisaria atropelar processos que são impossíveis. Coloca a pessoa em risco, inclusive. E assim, inclusive no triatlon a gente tem a natação, cara, que se der um problema, você vai pro fundo. Não é igual a corrida que você para e senta no meio fio, deita no chão. Não, a natação, você parou, bicho, você morre. Então não dá pra brincar, né, cara? Não é algo tão simples assim. Então, atualmente eu deixo isso bem claro. Cara, precisa passar por um processo, sabe? Se o cara tem uma forma física ok, já fazia outro esporte, se não tá acima do peso, se tem um condicionamento cardiovascular ok, não, vamos trabalhar, vamos calibrar as expectativas e vamos fazer. Mas em alguns casos eu já falei, cara, não dá. A gente tem que fazer um short primeiro, para depois fazer um olímpico, alguns olímpicos, para depois fazer um Ironman, sabe? O caminho natural das coisas é esse. E nós temos que respeitar esse caminho. Não adianta querer atropelá-lo.
Bacana, cara. E outra coisa, ô Santiago, com relação... a gente falou aqui sobre a questão dos percalços que acontecem aí no meio do caminho, né? Um pneu fura, acontece um problema na prova, sei lá, com roupa, tênis, qualquer coisa do tipo, ou até intempéries, né? Muitas vezes que acontece ali de forma imprevisível. Como lidar ali, como ter força mental e como trabalhar a mente para dentro dessas circunstâncias adversas você conseguir superar esses desafios? Cara, o treino, né, cara? Não tem nada que a gente não treine que a gente não fica bom. Vou te dar um exemplo de ontem, por exemplo. Ontem nós tínhamos meio que um desafio entre nós, juntou ali alguns alunos, alguns amigos, o Luke, inclusive, e o objetivo nosso era ir e voltar em Bela Vista, mas contra o relógio. Quando a gente fala contra o relógio, é sozinho. A gente larga com a diferença de tempo X de um atleta para o outro, e aí é o menor tempo possível nesse segmento. Daí eu me preparei, fiz o mesmo ritual que eu faço antes da prova mesmo, de ingerir a quantidade de carboidrato, a quantidade de sódio que eu vou ingerir na prova, coloquei as rodas de competição, que são outras rodas, com outro pneu, usei um capacete, que é um capacete de competição, né, que ele é fechado e tal, e começamos. Com 33 km meu pneu furou, cara. Furou, a gente usa um líquido que veda, só que vedou com uma pressão muito baixa, que era impossível de continuar. Eu falei, pô, que chato, né? Aí passou a turma, eu falei, vou voltar. E eu voltei devagarinho ali. Aí no meio do caminho eu parei no posto Barcelona ali. Uhum. Falei, cara, vê se eu arrumo alguém aqui com a bomba que dê pra eu encher. Que furou o pneu da roda fechada, que é uma roda que é um disco, assim. Uhum. Então ela é um pouquinho mais complexa de encher, não é tão simples. Precisa de um bico específico. Daí eu peguei, tinha um cara de mountain bike lá, eu vi a bomba na bicicleta dele ali. Me empresta a bomba ali, velho. Peguei a bombinha dele lá, calibrei o pneu, falei, quer saber, vou voltar. E voltei, fiz a força que tinha que fazer e cheguei. Sabe? Então é algo que pode acontecer na prova, mas aconteceu no treino, podia... Não vale nada mesmo, deixa eu voltar para casa, pegar uma carona aqui. Não. Você não pode condicionar seu cérebro a desistir. Você tem que tentar buscar as alternativas que estão ao seu alcance ali para poder executar aquilo que foi planejado. Eu sempre fui muito disso, e é isso que eu passo para a turma. Cara, se você desiste não vou na outra... Cara, o cérebro ele é muito inteligente, ele quer o conforto. É natural do ser humano buscar uma situação confortável. A gente foi feito para isso. Lei do menor esforço, né, cara? Desde lá do Homem das Cavernas, né? Então, se a gente se acomodar isso daí, aí acabou, cara. Aí você, quando tiver um problema lá na vida real, na hora da prova, sua primeira reação é desistir. Não buscar uma alternativa para poder sanar aquilo ali e continuar. Eu sou muito dessa vertente aí de, não, vamos treinar, vamos quebrar no treino, vamos ali arrastar no treino, mas vamos chegar para não acostumar a mente a desistir. Mas é engraçado, depois que você faz isso também, você já não dá conta do contrário, né? Claro. Porque é interessante, né, cara? Assim, lógico, numa outra proporção, né? Tô numa proporção muito diferente, mas... Cara, esse início de ano agora eu fiz uma cirurgia nasal e eu tive que ficar quase 30 dias parado, zero de atividade física. E até eu tive um desafio para readaptar meu treino, porque eu já estava inscrito na prova do domingo agora, né, da Meia das Pontes. Então eu tive que dar uma fortalecida no final do ano passado. Para poder parar. Pra poder parar e retomar agora em fevereiro, final de janeiro. Mas aí... Cara, esses quase 30 dias para mim foram difícil, um parto, assim, ficar sem atividade física, sem treino. Assim, eu fui adaptando minha cabeça para não sofrer tanto. Deixa eu canalizar minha energia para outras coisas, né? Para estudar mais, né? Desenvolver minha espiritualidade, que eu faço todo dia ali de manhã e tudo. Mas, cara, foi um desafio, assim, pra mim, porque chegou uma hora que já tava dando aquele negócio, falar assim, puta, cara... Doido pra fazer. E aí eu ia no médico, fui no médico uma semana depois, falei, e aí, dá pra liberar um pouquinho antes? Manuel, cara, segura quieto. E tal, não sei o quê. Depois fui na semana seguinte, falei, e aí, dá? E ele falou, daqui 10 dias. Então ele me deu aí uns 6 dias. Deu de crédito aí. 6 dias de crédito, o negócio. Mas, cara, assim, tava dando uma agonia, assim, que é isso, assim, o cérebro, ele foi feito pro conforto, mas se você adapta ele também para outra realidade... Voltar para lá é bem você começa bem difícil, a trabalhar muito isso, né? É bom, né? Santiago, um outro ponto que eu queria ver contigo, cara, essa transição, né? Hoje, além de atleta, né, tá aí atuando como atleta amador, enfim, né, na categoria amadora, mas despontando ainda, mas hoje você é um empresário, né, dentro do segmento do mundo fitness aí, do esporte, enfim, como que foi essa
essa transição para você e o que são as diferenças de atuação do Santiago como atleta e do Santiago como empresário? Cara, efetivamente mudou muito pouco, sabe? Assim, se eu te colocasse em números, eu diria que antes eu treinava ali por volta de 24, 23, 22 horas por semana, numa semana de baixa próximo de 20 horas. Hoje eu treino 18, 19, numa semana mais alta, 20 horas. Então mudou umas 3 horas de treino na semana, mas o que mudou demais foi a necessidade de ganhar, né? Como profissional, a ideia é sempre estar ali ganhando, tal, aquela coisa, a disputa ela é muito mais acirrada. Então, a partir do momento que eu comecei a competir como profissional, tirou esse peso das costas, como amador, tirou esse peso das costas e agora eu costumo brincar que, pô, faço só porque eu quero mesmo, bicho. Então não tem pressão nenhuma, eu vou lá e faço, eu dou o melhor que eu tenho para aquele dia, independente do que seja, e o resultado é consequência disso, não tem mais aquela pressão. Tipo, fui pro Mundial, foi meu primeiro Mundial como amador, agora em novembro, em Marbella, na Espanha. E assim, tinha anos que eu não competia no Mundial, o amador nunca tinha nem competido, não sabia nem muito o que esperar. Pô, fui lá, não ganhei, fui segundo, mas foi super ok, não mudou nada na minha vida. Não ganhei, fui segundo. Fui segundo. Não, mas assim, não vai ficar puto? Não vou falar que eu gostei, fiquei amarradão, não fiquei não, de forma boa. Mas também não muda nada, sabe? Chegou no outro dia, os boletos estão vencendo igualzinho, então vamos seguir a vida normal e vida que segue. Vamos para Nice esse ano e vamos ganhar esse negócio. Então agora ficou muito mais por diversão, o esporte em si, do que por obrigação, sabe? Então isso aí mudou por um lado bom. Acho que a mudança foi boa e vem num momento muito legal, assim. Eu acho que efetivamente, quando a gente fala de profissional, a gente tem a tendência de pensar que, pô, o profissional é aquele que se dedica exclusivamente ao esporte. E na verdade nunca foi assim, tá? Pô, desde 2005 tem assessoria e foi crescendo, foi me demandando e eu consegui equilibrar esses dois pratinhos aí de certa forma bem ao longo desses 20 anos. Mas, assim, nunca foi profissional de verdade. É que as coisas foram acontecendo e eu nunca fui de pensar muito nas dificuldades e fui sempre fazendo, executando e tal, e caminhou dessa forma. Mas, efetivamente, não mudou tanto. Entendi. Eu penso dessa forma, não mudou tanto. Porque eu sempre levei o esporte de uma maneira muito, muito legal na vida, assim, sabe? Sempre foi algo que eu vi como positivo e não como um fardo, uma dificuldade, um negócio. Não. Eu tô aqui porque eu quero, foi escolha. Entendi. Agora, a mudança da sua empresa, o crescimento da Santi Treino aí nos últimos anos, isso te trouxe novos desafios, necessidade de novas habilidades, novos conhecimentos? Como que você tem lidado com tudo isso? A maior dificuldade de todas é a de lidar com as pessoas, né? A parte mais difícil, assim. Porque acaba que a equipe cresceu bastante. E assim, fazer com que todo mundo entenda os processos, entenda da parte tributária um pouquinho ali, é o que hoje me demanda um pouco mais de energia. Mas eu considero que, assim, a gente está numa fase extremamente estável, até mesmo pelos números, assim, nos últimos anos a gente vem mantendo essa média aí mensal de sempre mais de 1.000 alunos e o crescimento da atividade física em geral tem nos ajudado muito, sabe? Porque a gente acaba que faz um trabalho legal e contra fatos e números não tem muito argumento. Por exemplo, no triatlon, nós somos sempre a equipe que mais leva a gente para o Campeonato Mundial no Havaí, para os Campeonatos Mundiais de 70.3. Então, a metodologia ela já é muito certificada de que funciona. Isso aí faz com que o processo inteiro seja um pouco mais suave, vamos dizer assim, hoje em dia. Sabe? E outra coisa que eu levo comigo e que é muito importante, sabe? É assim, até onde você quer chegar. Porque se você quiser chegar mais longe, é aquela história. Você tem que se dar mais, você tem que deixar de fazer certas coisas que você gosta, né? E hoje em dia eu prezo muito pelo meu tempo, sabe? De ter a capacidade de fazer o que eu gostaria de fazer, de ter o tempo para mim, para o meu esporte, para estar ali acompanhando o Luca. Então, eu acho que saber o momento e o tamanho do passo que você quer dar também é muito importante mesmo. Então,
Poderia, não, eu quero ter 4 mil alunos? Poderia, mas qual o preço que eu teria que pagar para ter esses 4 mil alunos? De novo aquele lance, né, do onde você quer chegar e o preço que você está disposto a pagar, né? Entendeu qual que é a verdadeira riqueza, isso aí é mais importante ainda. Bacana. E como que as redes sociais em todo esse contexto ajuda muito nesse processo da sua empresa, do posicionamento? A gente até estava conversando aqui um pouco antes, né, falando sobre os desafios da era do analógico e como criar visibilidade naquela era que era diferente, né, para você sair numa página de jornal, para você sair num jornal televisivo, e nos dias de hoje que existe uma outra dinâmica e tudo. Como que tem sido isso para você? Não, eu vivi as duas fases aí, né, o analógico e agora o digital. Porque antes tinha que ganhar para poder aparecer e, consequentemente, buscar almejar algum patrocínio, alguma visibilidade. Hoje, além de ganhar, você tem que produzir a sua própria mídia, né? Tem um grande benefício isso, porque algumas pessoas têm uma certa facilidade, eu não posso reclamar. Não é algo que eu adoro, que eu faço assim com muita espontaneidade, mas eu me adaptei super bem. Tanto que hoje eu tenho meus melhores contratos desses 30 anos de patrocínio, de publicidade, só agora com essa nova geração aí de Instagram e mídias sociais, então não posso reclamar de forma alguma. Mas eu noto que muita gente ainda tem uma dificuldade, muita gente do esporte profissional, tem muita dificuldade em fazer as duas coisas, de performar e de trabalhar as redes sociais. E, infelizmente, hoje isso é extremamente necessário. Sabe? Quem não tem uma conexão com os seus seguidores, com a sua comunidade, está por fora do mercado, sabe? O que as marcas, o que as empresas querem é esse senso de comunidade. Isso aí é o que a gente tem hoje de mais valioso. E esse é o meu modo de pensar. Pô, quem performa, quem está ali na frente, acaba que é inspiração, né, para muita gente. Então, por que não, novamente, aproveitar essa facilidade, esse caminho que Deus abriu, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar sim, não tem demérito nenhum nisso, porque dentro do meio eu noto que hoje esse paradigma ele tem sido quebrado, mas até alguns anos atrás, aquele cara que performava e fazia mídia social era tido como blogueiro num sentido pejorativo. O que não é de forma alguma, né? Mas como alguns caras que eram pessoas que eram somente blogueiros e atletas do dia a dia acabavam captando patrocínios, captando verbas que esses atletas de performance achavam que deveria ser deles, tinha um certo ranço, assim, existia ciúme, uma coisa assim. Mas eu sempre falei, cara, dentro da nossa comunidade, cara, quem não se adaptar vai ficar para trás, porque na vida não é o mais forte, o mais rápido, o mais inteligente que sobressai, não, é aquele que melhor se adapta. E a gente precisa passar por esse processo, que ele é um processo que não está sob o nosso controle, é o mercado, é o mundo, é a vida. O mundo mudou, né? Então quem não está inserido nesse meio está fora. Cara, e eu digo que não é nem só no esporte ou no esporte profissional, isso aí, assim, nas empresas como um todo, né? Assim, a gente pode citar um caso. Se não se adaptar, esquece. A gente pode citar um caso do nosso meio aqui, que é o fato da OM ser um dos nossos patrocinadores. A OM, não tem. É diferente da Caffeine Arm, da Plant Power, que vende produtos que são ligados ao wellness, ao fitness. O que é a OM? Não, vende apartamento, vende prédio. No entanto, uma puta visão do Dedé, da turma, eles entendem que essa comunidade que hoje pratica o triatlon, pratica corrida, especialmente aqui na região, que é a região onde tem os prédios que eles constroem e vão construir, tem uma relação direta total, é um marketing totalmente institucional. E é visão. Claro. Eu tenho certeza que existem donos de construtoras, de incorporadoras que não pensam assim. Tem aquela visão arcaica de que não, vamos incentivar. Vai ser um custo. Vamos pôr o custo. É muito melhor pegar esse dinheiro e colocar um outdoor, colocar um anúncio no popular. É uma vertente? Não estou criticando, não. Mas o mundo mudou. Quem não tá antenado nisso está para trás. Mas esse senso de comunidade, cara, isso é um negócio interessante. Eu vejo, assim, pelo menos olhando de longe, que você é um cara que trabalha muito isso lá no seu negócio, né? Assim, você tem uma série de iniciativas, acampamento, atividade física, né? Tem camps, tem movimentos que você cria constantes aí para poder fortalecer essa comunidade, né? Exatamente. O objetivo
primordial hoje desses camps é exatamente isso. A gente sempre fez um camp aqui em Goiânia durante o carnaval, que a gente usava muito a estrutura do autódromo, então nesses últimos 2 anos a gente não fez, porque eu acho que é vital aí a ter o autódromo como base lá pela segurança. Mas, pô, a gente trazia pessoas, 150 atletas do Brasil inteiro, sabe? Para poder interagir. Não era nenhuma coisa que era extremamente lucrativa, não era esse o objetivo, mas o grande objetivo era fortalecimento de marca. Criar essa comunidade. Não, pô, tem um camp lá em Goiânia, pô, nessa época. Tanto que hoje a gente tem dezenas de camps no Brasil de outras assessorias das empresas que foram inspirados no nosso. Então isso é um sinal que tá dando certo, né? Quando tiver copiando, é porque tá funcionando. Doido é quando tiver que copiar alguém. Aí é hora de preocupar e analisar e pensar o que tá acontecendo. Mas a ideia é essa. A ideia sempre foi essa, de estar ali na vanguarda do negócio. Muito bom, cara. Meu amigo, equilíbrio, treino, empresa e família. Como que você enxerga tudo isso? Pô, eu tenho o privilégio de ter o Luca ali inserido diretamente nisso. O Nicolas não é muito do esporte não, mas está ali sempre vivendo. Ele chegou a estagiar na assessoria lá, ele fez 18 anos aí. Eu falei, não, bicho, tá na hora de você arrumar um emprego aí. Você vai trabalhar de estagiar lá na assessoria, lá no final de semana, lá que você não tem aula. Vai para lá estagiar lá, você vai ganhar por hora aula lá. E, então eu sempre coloquei todo mundo para rodar ali junto, sempre foi muito do meio, e eu trabalho com o que eu gosto. Eu costumo brincar que você não tira férias, porque, pra você ter uma ideia, nesses 32 anos de triatlon, o maior período que eu fiquei sem treinar, zero de treino, assim, não vou fazer nada, vou descansar, foram 4 dias. Nossa Senhora. Em 32 anos. Foram 4 dias e foi em 2024 que eu fui lá para um lugar que estava menos 16 graus. Nem se eu quisesse teria como fazer. Era no meio do mato, na cabana lá, porque passei Natal e Réveillon lá assim, então não tinha como fazer nada. Falei, não, bicho, agora eu sou amador também, não tem essa necessidade de ficar nessa pressão. Vou ficar 4 dias, foi o máximo que eu fiquei. Então, loucura, eu costumo brincar que, pô, você não tira férias, não? Eu falei, cara, eu vivo de férias. Eu vivo viajando para pedalar lá em Fortaleza, em São Paulo, no Rio, em Maceió. Tirar férias de quê? Férias do lazer? Vamos brincar, né? Tirar férias do lazer a gente não tira, não. Então eu sempre levei isso com muita leveza, sabe? Pra não pensar... Mas quem está do meu lado... Eu tinha uma namorada que sempre falava assim, cara, eu fico impressionado quando você trabalha o dia inteiro. Porque, assim, da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, tem alguém no WhatsApp me chamando. Alguma demanda. É um aluno, é uma camiseta, um uniforme, é um fornecedor, é o Gatorade, é o Jungle, é o café tá, sempre tem alguma demanda. Então, se for pensar por outro lado, se eu quisesse, eu poderia pensar, pô, trabalho o dia inteiro, né, cara? Que coisa chata, que negócio. Mas não. Penso que eu tô sempre de férias e o que eu faço ali faz parte do lazer. Muito bacana, cara. Muito bom essa mentalidade sua, assim. Acho que isso ajuda muito até na própria performance, né? No próprio com certeza. Desempenho. Eu bato muito na tecla, tem um livro que eu sou, assim, apaixonado por ele, que chama As 3 Leis do Desempenho. E ele fala justamente sobre isso, assim, como que a forma com que a gente enxerga, uma das leis, né? A forma como que a gente enxerga as coisas, ela está correlacionada ao nosso desempenho, né? Então, total. No final é tudo energia, né, cara? É tudo movimento, não tem jeito. Bacana. Meu amigo, dica final aí. Depois, no final, a gente tem uma parte que chama sprint, né? Que a gente traz aqui e tudo, né? O sprint imobiliário. Mas dica que você queira trazer aí, assim, do qual que é o processo mental, a conversa interna que você tem para trazer para as pessoas, para de repente aprenderem com isso, para você continuar nessa alta performance, né? Que assim, uma das coisas que mais me chama atenção em você depois de ter parado, né? Assim, do profissional, ter saído do profissional, continuar mantendo esse ritmo de treinos, né? Enquanto no Brasil a gente vê várias e várias pessoas trabalhando, projetando a aposentadoria, né? E uma aposentadoria mais parada, vamos colocar assim, você já aposentou ali do profissional e tá aí, né? Uma máquina aí acelerada e tudo. E essa mentalidade também diante dos erros, das falhas e tudo. Como que é essa conversa interna do Santiago com ele mesmo para poder manter toda essa energia, toda essa força? Igual nós já falamos bastante aqui, eu acordo todo dia e penso que é um privilégio muito grande poder estar fazendo o que eu faço da forma que eu faço.
É claro que depois que deu certo é mais fácil pensar assim, né? Difícil era pensar isso há 20 anos atrás, quando não tinha nada muito garantido. Mas eu sempre fui muito positivo, eu sempre fui muito mais de valorizar os acertos e aprender com os erros e seguir em frente. Meu objetivo sempre foi muito claro, nunca tive muita dúvida. Desde 97, quando eu entendi que não, o caminho é esse, que o meu negócio agora vai ser o esporte, que eu mudei da engenharia mecânica para a educação física, eu nunca mais tive olhos para outro lado. E sempre, assim, eu sempre estive aqui, assim, na Ricardo Paranhos. Porque eu vejo que muita gente busca atirar para vários lados ao mesmo tempo, tentando acertar alguma coisa e acaba não acertando nada. E se você está sempre mirando no mesmo lugar, a possibilidade de você acertar ela é muito maior e de alguém te encontrar, se você está sempre mudando de caminho, alguém vai te procurar ali, você já mudou, você já saiu dali, né? Então estar na mesma direção eu acho que é muito importante. Isso aí te leva pra vida e pra qualquer meio, não é só pro esporte não. Então costumo brincar, segue a mesma direção, cara, acredita no processo e faz o que você é capaz para poder fazer com que aquilo aconteça, que se não deu certo ainda vai dar. Às vezes leva um pouquinho mais de tempo, né? Muito bom. Você já escreveu o livro, não? Não escrevi, não. Tem um amigo que fala muito disso. Cara, você tinha que escrever um livro. Tenho... Sabe por quê? Assim, na hora que você está falando, eu leio bastante, né? Então, e eu leio muito sobre essa questão de performance, comunicação, desenvolvimento, linguagem comportamental e tudo. E vai vindo na minha cabeça vários livros, né? Já citei aqui o Mindset, citei as 3 leis do desempenho. Tem um outro que é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, que ele fala justamente de uma técnica que eles chamam de KFC, o mesmo nome daquela rede, da rede KFC, que são 3 pilares, né, dessa técnica, que é justamente o que você falou. Cara, define a visão, o seu objetivo. E definindo o seu objetivo, não muda o objetivo, muda a forma com que você está fazendo as coisas para atingir o seu objetivo. Né? Então ele fala que saiba o que você quer. Antes de tudo. Isso. O primeiro pilar ali é saiba o que você quer. É em inglês, enfim, mas traduzindo para português é isso. O K é saiba o que você quer. O F é encontre os aprendizados, os feedbacks ao longo da jornada aqui que você está fazendo. E mude, né? O C é de change, né? Mude a forma com que você está fazendo até você atingir o objetivo. Então, em resumo, são esses 3 pilares. É por isso que me veio na cabeça. Eu falei, cara, o Santiago tem que escrever um livro, pô. Você vai ter que entrar nessa... Mas tem um amigo que sempre fala, pô, tem tanta história aí. Meu menino também fala, uma hora tem que escrever um livro aí, que é cara, muita história, cara. Porque de verdade, bacana. Se a gente for pegar lá da minha avó, cara, porque minha avó tem 102 anos, faz 103 esse ano. Que bacana, cara. E, pô, veio lá do Piauí, do sul do Piauí, caminhou 200 quilômetros até Barreiras, pegou o pau de arara, veio pra Nerópolis e criou minha mãe sozinho. Então é uma história legal, assim, o caminho foi bem interessante. Que bacana, mesmo. Cara, muito bom, muito bom. Meu amigo, excelente bate-papo, vamos partindo aqui pro final. O nosso sprint, né, que a gente tem aqui no final do programa, sprint imobiliário, e aí são perguntas e respostas, jogo rápido aqui, né? As empresas precisam de... planejamento e consistência. O que você mudaria no mundo se você tivesse um superpoder? Daria mais empatia para as pessoas. O que você diria para o Santiago de 20 anos atrás? Isso que eu falei agora. Continua no caminho que tem tudo para dar certo. Tem alguma dica de livro que você queira trazer? Eu sou muito dessa questão da energia. Eu gosto muito do Segredo, cara. Foi um livro que eu li lá atrás e eu levo isso muito na minha vida. Que fala do pensamento positivo, do poder do pensamento positivo, de que vai dar certo. É um livro legal de ler. Muito legal, O Segredo. Muito bom. Redes sociais? Santitri01, que é a minha. Então, hoje acaba sendo um grande portal e acho que é uma ferramenta que veio para agregar muito, mas tem que ter cuidado com ela. Muito bom. Meu amigo, muito obrigado, cara. Imagina, obrigado pela participação, obrigado pelo papo aqui, assim, eu sempre falo que eu aproveito esses momentos também como momento de muito aprendizado. Legal. Né? Uma das coisas que eu vejo como um baita benefício, né, dessa minha missão aqui no podcast, né, de fazer esse trabalho, é que é um momento que, se a gente tá às vezes num café, ia surgir uma ligação, uma mensagem, você ia pegar o celular, abrir aqui, analisar, enfim. E é um momento que a gente
tá entregue, cara. Assim, é um momento de muita presença, né? E eu acho falta isso hoje em dia, né? Hoje assim, em pra dia gente, tudo é muito assim, superficial, né? Tudo é superficial e às vezes assim muito multitarefas e o muito cérebro desfocado, foi feito para isso, né? E a gente ali olhando para todos os lados, querendo resolver tudo ao mesmo tempo. E nesse momento aqui é um momento que a gente, né, consegue concentra, concentrar. Então. Eu falo isso muito com minha mãe. Minha mãe tem 71 anos e assim, acaba que hoje ela passa muito tempo com minha avó e fica muito no celular, na rede social. E acaba sendo um perigo, porque é tanta informação boa e algumas nem tão, que a gente acaba não fixando quase que nada. Você tá ali, scrolling ali, tá? Você vê alguma coisa legal, lê, pô, maneiro. Passou 2 minutos, você não lembra o que você viu. E você não consegue resgatar mais, porque passou ali, passou. Se você não segue, você não vê mais. E aí acaba que a gente perde muita coisa legal da vida, né, cara? Porque é muita informação, o cérebro acaba não processando nada e fica por isso mesmo, e a gente vai só... É o efeito dopamina, né? A pessoa fica ali o tempo inteiro só pra ali ter aqueles estímulos perigosíssimo, e tudo. Perigosíssimo. Mas muito bom, meu amigo. Obrigado pela participação, toda a contribuição. Para mim foi um baita aprendizado também. Obrigado, então, eu que agradeço. Estamos aí sempre à disposição. Valeu, obrigado. Pessoal, então é isso. A mentalidade de longo prazo é o maior ativo que vocês podem construir, né? E o mercado imobiliário e a vida cobram isso de nós. Então, se você quer aprender com essa mentalidade do Santiago e toda essa visão dele de ter visão de futuro, olhar para o longo prazo, acompanhar todo esse processo, se dedicar a isso, ter essa visão positiva das coisas, é só acompanhar ele aí nas redes sociais e todo o trabalho que ele faz. E nós aqui da Domi, né, eu, Manuel, no Ink Talks, o nosso trabalho é levar esse tipo de conhecimento para você do mercado imobiliário, e a gente tem buscado ampliar essa visão também, trazendo pessoas de outros setores para poder trazer visões diferentes, ampliar nossa visão de mapa do mercado imobiliário, da vida como um todo, para nos ajudar nesse jogo. Então foi esse o propósito que a gente fez aqui no Ink Talks, né? Por isso que a gente trouxe isso aqui, que é o espaço onde a gente fala com quem joga o jogo de longo prazo. Então, para você que nos acompanhou, espero que tenham curtido. Se curtiu aí, já não deixe de curtir, né, de compartilhar com as pessoas que você acha que sejam importantes, de colocar também os seus comentários, o que você achou desse episódio. Não deixe também de me seguir nas redes sociais, se você ainda não segue, Manuel_Bruno lá no Instagram, e de lá você consegue acompanhar todos os nossos outros projetos. Um forte abraço para você, fique com Deus e até a próxima.